Estamos começando mais um Contraponto. Esse contraponto de hoje é um contraponto especial. Ele é contraponto notícias, mas também é contraponto cultura. Porque o Zé Luiz Quadros de Magalhães, que é apresentador aqui também do Contraponto Notícias, nós dois estivemos na Espanha, no sul da Espanha, para visitar uma cidade que nós tomamos conhecimento pelos jornais que circulam pela internet, pelo El País, o Le Monde Diplomatique. O professor Zé Luiz Quadros, inclusive, já falou sobre essa cidade, né, Zé Luiz, no seu blog, que chama Marinaleda. Nós estivemos em Marinaleda, inclusive no feriado espanhol, no dia 12 de outubro, nós entrevistamos a vice-intendente, né, que corresponderia a uma vice-prefeita da cidade de Marinaleda. A gente vai passar a entrevista com ela e daqui a pouquinho nós voltamos para comentar sobre a nossa viagem. Olá, estamos aqui, Contraponto Cultura, Contraponto Notícias. Veio até Marinaleda para a gente conversar um pouco com as pessoas responsáveis por essa experiência diferente, que é uma cidade que adota outros valores. É uma cidade onde o sistema capitalista foi superado. Então a gente está aqui conversando com a Esperança. Olá, Esperança, buenos días. Gracias por recebernos. Nosotros queríamos saber algo sobre Marinaleda, cómo es el funcionamiento de la ciudad, decir cómo es este cargo que ocupas acá. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Esperanza Saavedra, soy teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Marinaleda. Y bueno, con respecto a la pregunta de cómo funciona Marinaleda, teniendo en cuenta las características donde vivimos, que es una de las zonas más deprimidas de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, y teniendo en cuenta la población, la situación de nuestros habitantes, nosotros desde que entramos en el ayuntamiento hace más de 30 años, lo que hemos ido dándole respuesta a los problemas de nuestros vecinos. Y una cosa una pregunta en particular es que en España las ciudades no tienen leyes propias, pero en Marinaleda parece que hay algo diferente, que hay leyes propias. Pues hoy, por ejemplo, es una fiesta nacional, pero no en Marinaleda. Bueno, hoy se celebra el 12 de octubre de la Fiesta Nacional de España, se celebra el descubrimiento de América, se celebra la fiesta de España. En primer lugar, nosotros no celebramos, no pensamos que hay nada que celebrar, porque el 12 de octubre del 42 no se descubrió nada. Ya existían civilizaciones en América. Sí, porque nosotros estamos de acuerdo. Entonces, y por otro lado, tampoco nos sentimos totalmente españoles, ¿no? Nos sentimos primero andaluces. Y como nacionalistas que nos sentimos para luego ser internacionalistas, entender los problemas de los demás, pensamos que hay mucho que resolver en Andalucía para luego celebrar la fiesta de España. Entonces, nosotros no celebramos esta fiesta por esos dos motivos. Sí. Y en Marinaleda se puede ver que un mundo diferente es posible, ¿sí? Sí, claro, yo siempre digo que lo que aquí se hace se puede extrapolar a cualquier parte del mundo. Lo único que hay que tener voluntad política de hacer cosas diferentes. Es verdad que cada ciudad, cada pueblo, cada país tiene un problema diferente y como tal hay que atajarlo, ¿no? Pero yo creo que todos los problemas pasan por una solución de voluntad política, la cual en estos momentos de crisis o dificultades económicas, por ejemplo, el gobierno del Estado español no está teniendo esa voluntad de resolver el problema de la mayoría de los ciudadanos, sino que está resolviendo el problema de sus amigos los banqueros, ¿no? Sí. Lo mismo ocurre en otras partes del mundo, en Grecia, cuando en Brasil también tuvimos una crisis, y todas las crisis son así también. La población de Marinaleda está de acuerdo con este sistema, o hay personas que no están de acuerdo. Hombre, la mayoría de la población hace año y medio fueron las últimas elecciones municipales,
hubo más de un 80% de participación y hubo más de un 74% respaldando esta candidatura, ¿no? Este proyecto de Marina Lleida. ¿El voto es obligatorio? No es obligatorio. ¿No? El voto es el que quiera, no es obligatorio y además es secreto. ¿Y se puede reelegirse tantas veces cuando, Sí, claro, cuando se quiera? Por supuesto, cada 4 años se vota en las elecciones municipales y bueno, no hay un número límite de años de mandato, ¿no? Porque en Brasil solo puede 2 veces, 2 veces. en secuencia, sí. Y por ejemplo, como en el Sánchez Gordillo, esta es su 9ª candidatura, su 9ª legislatura. Por 9 años consecutivos ha conseguido la mayoría absoluta en el pueblo de Marina Lleida, ¿no? Yo creo que cuando se llegó al ayuntamiento en el año 79, en el 1979, cuando se dan en España las primeras elecciones democráticas, entre comillas, después de la dictadura tan larga en el tiempo de Franco y tan dura, bueno, pues es una puerta a la esperanza y al cambio en Marina Lleida, ¿no? Marina Lleida no tenía nada, absolutamente. Las calles estaban sin asfaltar, carecía de luz, de cualquier servicio social, y todo eso 30 años después afortunadamente ha cambiado, y ha cambiado hasta la realidad social y económica de Marina Lleida. Incluso no hemos superado cualquier pueblo de las características de Marina Lleida en Andalucía o en cualquier parte del Estado español. Marina Lleida está muy por encima de cualquier pueblo de las mismas características. Y es porque lo hemos luchado. Ninguna administración pública ha pensado que hay un pueblecito pequeñito que necesita instalaciones deportivas o que necesita consultorios médicos o que necesita una piscina para sus vecinos, sino que todo eso lo hemos ganado mediante lucha. ¿Y los vecinos de Andalucía no molestan los marinaletas? Hombre, Marina Lleida no pasa desapercibida. Tú Sí. cuando dices soy de Marina Lleida o hablas de Marina Lleida, puedes encontrar 2 reacciones. Nunca indiferencia, sino o alguien que habla muy bien y Que son es simpáticos. simpático, Sí. que tiene empatía, y otra gente que, bueno, que aquí somos unos bárbaros y bueno, que lo que no queremos hacer nada, que nada nos viene, Locos, que como somos Chávez. unos comunistas, unos rojos que, bueno, que están trasnochados y que están locos, ¿no? Ajá. Pero yo creo que después de 30 años, que nos llamen lo que quieran, pero la verdad es que nosotros hemos conseguido muchísimo. Nos propusimos hace 25 años así luchar por la tierra y al día de hoy tenemos una cooperativa. Y cuando hablaba de que Marina Lleida ha cambiado económica y socialmente, me refería al logro de la tierra, ¿no? Nosotros, como venís de Brasil, nuestra forma de lucha es muy similar a la del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Sí. Y nosotros somos anteriores a ellos, pero como en otra parte del mundo otra gente tiene la misma forma de luchar que tú, ¿no? Nosotros centramos nuestra lucha en una finca, que era una finca que solo trabajaban 2 personas, tenían 1200 hectáreas de tierra y era de un gran terrateniente, era íntimo amigo del rey, el duque del Infantado. Además pertenecía a la nobleza de España y demás. Entonces, bueno, pues nosotros centramos nuestra lucha ahí y durante 12 años de lucha pacífica y constante ocupamos la tierra y bueno, no le quedó más remedio al gobierno de Madrid, al gobierno de Andalucía, que escuchar nuestra reivindicación y darnos una respuesta. La verdad es que nunca se le expropió este cortijo a este hombre, sino que la Junta de Andalucía le compró el cortijo y nos lo cedió en forma de cooperativa al pueblo de Marina Lleida. Y bueno, hemos sembrado más de 300 hectáreas de olivar en esa finca, tenemos nuestro propio molino de aceite, producimos nuestro propio aceite, sembramos cultivos sociales que dan muchísima mano de obra, que completan periodos de tiempo donde no habría trabajo, como por ejemplo el pimiento del piquillo, o la alcachofa o la haba. Y bueno, de trabajar en el pueblo de Marina Lleida 2 meses
a lo largo del año, pues la realidad ha cambiado. Ahora puedes trabajar, si el año viene muy malo, puedes trabajar mínimo 7 meses. Incluso se suele trabajar hasta 11 meses. Pero claro, trabajamos del campo y muchas veces pues nosotros no controlamos ni los cultivos ni el tiempo. Y ahora con la crisis en España, ¿Marinaleda no la siente? Hombre, los jornaleros siempre hemos vivido en una crisis constante, porque si te das cuenta, la situación laboral o económica es muy precaria. El jornalero ha tenido que trabajar la campaña y guardando para poder administrarse durante todo el año. Porque a lo mejor cuando yo hablo de 7 meses a lo largo del año, a lo mejor en un mes has trabajado 4 días y con 4 días de trabajo no se come. O otro mes has trabajado 15 y el otro has trabajado los 30 y el otro has trabajado los 30, pero el siguiente mes no has trabajado ni un día porque no hay trabajo, porque ha llovido y no se puede salir al campo. Entonces la realidad ha cambiado totalmente, ¿no? Y bueno, eso ha dado un impulso económico y de todo tipo a Marinaleda. Hace 20 años los chavales no podían estudiar. Los padres los tenían que quitar del colegio para llevarlos al campo, porque cuanto más familia fuera, más sueldo entraba en casa, más dinero. Pues ahora no, ahora el niño que no quiere estudiar es porque no quiere, porque sus padres tienen una seguridad. Y claro que nos afecta la crisis. Antes, por ejemplo, tú ibas a comprar tarros para la fábrica y los pagabas en 300 días. Ahora tienes dinero en mano o no los compras, ¿no? O el aceite de oliva, antes venían los italianos y se lo llevaban y dinero en mano. Ahora no es tan fácil vender aceite de oliva, ¿no? Pero bueno, vamos capoteando un poco el temporal. Nosotros pensamos que trabajar en la tierra no es nada indigno como otra gente piensa, que trabajar en la tierra es una cosa ya anticuada, obsoleta y que no tiene ningún futuro. Y nosotros pensamos que en este momento, en Andalucía y en la zona donde nosotros vivimos, que la conocemos bastante bien, el progreso pasa por la tierra, crear industria de la tierra. Y bueno, pero parece ser que los políticos no se enteran y que quieren condenar a Andalucía a ser la Cenicienta de España, ¿no? Porque, bueno, vivir del turismo puede vivir la costa, pero si un turista tuviese que venir a Marinaleda por visitar Marinaleda, no encontraría nada, no tenemos montañas, no tenemos playa. En verano pueden hacer 47 grados a la sombra. ¿A qué viene un turista? Sí. Aquí, ¿no? Aquí viene muchísima gente, pero a conocer nuestra historia, nuestro proyecto y a visitarnos por lo que hemos hecho y por lo que somos, pero no para nada de turismo rural. Seguro. ¿Y qué piensas de las transformaciones en Latinoamérica, de ahora con Bolivia, con Venezuela? ¿Piensan que hay cambios efectivos en Latinoamérica? Hombre, yo creo que es una puerta a la esperanza y al cambio, ¿no? Yo creo que ya era hora de que esos pueblos están machacados por la corrupción, era hora de que alguien se acordara del que menos tiene, ¿no? Entonces nosotros desde Marinaleda nos sentimos muy identificados con esos pueblos, ¿no? Muchas veces nos sentimos mucho más identificados, más cercanos que con cualquier pueblo de Europa, ¿no? Claro. Entonces, muchas gracias, Esperanza. Y tu nombre es muy interesante también, que es Esperanza. Nós agradecemos aqui e a gente volta a Marinaleda, depois nós vamos mostrar os muros de Marinaleda, que tem figuras fantásticas, e algumas ruas da cidade que tem nomes muito significativos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa:
Oba! Tem produto de limpeza novo chegando! E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Contraponto Notícias está de volta. Se você ouvisse falar sobre uma cidade que conseguiu superar a economia capitalista e que na Espanha, onde há uma média de 30%, Zé Luiz, está chegando já, quais são os índices de desemprego? Está em torno de 26%, desemprego geral, a população, e mais de 50% entre os jovens. Quer dizer, uma taxa aí beirando os 20%, mais de 20% de desempregados. Hoje é 26%. Entre os jovens, o desemprego ultrapassa os 50%. E seria uma cidade onde não há desempregados, vivendo num contexto onde a taxa de desemprego supera os 20%. E também não há morador de rua, né? Não há criminalidade, não tem nem polícia. Você acreditaria? Bom, a gente foi lá conferir, né? Essa cidade é Marinaleda, que fica na província de Sevilha, no sul da Espanha. E como você viu aí na entrevista da vice-intendente, a Esperança, né? Ela falou na comarca, né, que Marinaleda fica na comarca. E eu queria, antes da gente começar a comentar sobre Marinaleda, explicar que a Espanha é dividida territorialmente em comunidades espanholas. As comunidades são divididas em províncias, as províncias em comarcas e as comarcas em ayuntamentos. As comarcas não são obrigatórias, né? Então você tem o Estado Nacional, as comunidades autônomas, no caso Marinaleda está na Andaluzia, que é o sul da Espanha. As comunidades autônomas são divididas nas províncias, como você disse, e alguns municípios podem criar comarcas. Nesse caso, Marinaleda integra uma comarca, mas nem todos os municípios estão unidos em comarcas, né? Pois é, eu queria, vamos lá, começar a comentar aqui, primeiro, a grande surpresa que foi encontrar uma cidade onde se chegou a esse nível de desenvolvimento, né? Que é o que a gente entende como desenvolvimento. Certamente que a taxa de crescimento econômico e todos aqueles dados, aquelas variáveis, industrialização, considerados aí como critérios de desenvolvimento, talvez não seja a grande preocupação em Marinaleda. Em Marinaleda, o conceito de desenvolvimento está associado a bem-estar, ao atendimento e a importância que as pessoas têm para o governo na cidade. Zé Luiz, fala um pouquinho para a gente sobre essa nossa experiência. Pois é, uma cidade onde a palavra-chave é a solidariedade, né? E é muito interessante, está aí o segredo, porque a Marinaleda, no meio de uma Espanha em crise radical, com muito desemprego, né, é uma cidade praticamente sem desemprego, uma cidade que funciona à base de cooperativas, ela está no campo, a produção, né, de oliva, de muitas oliveiras, de azeite de oliva, e uma população que optou por um outro caminho, né, por um caminho alternativo da construção da solidariedade. E foi muito interessante, né, nós chegamos em Marinaleda em torno das 10h30 da noite, né, e a cidade tinha alguns bares abertos, um restaurante aberto. Nós entramos no restaurante e foi muito interessante, que é aquela coisa assim que a gente vê em filme, né? Bom, chegam dois forasteiros e todo mundo para olhar, né, a chegada, e nós fomos aproximando assim, né, devagarinho das pessoas, perguntamos, falando, olha, a gente teve notícia
No Brasil, por meio da internet, por jornais importantes, como é o País, que é um jornal espanhol de circulação global, hoje o Le Monde, que é um jornal francês de circulação global. A Marina Leda tem um site que vale a pena o telespectador visitar, se colocar no Google Marina Leda, chega no site da prefeitura, com informações sobre o município, as fotografias sobre o município, é muito interessante. E nós chegamos lá, perguntamos, e coincidentemente nós fomos parar do lado, talvez seja um dos poucos caras de direita da cidade, né? Ele falou, não é bem assim. Aí o outro já interviu, começando a bater um papo, e a gente não tinha hotel reservado, nem nada, e eu falei, olha, o fulano de tal, ele mora logo ali, ele aluga quartos, né? E nós batemos lá na porta do Antônio, né? E o Antônio, 11 horas da noite, nos atendeu e falou, não tem quarto para alugar agora, mas o meu primo viajou e a casa dele está vazia, toma a chave. Muito interessante, não perguntou o nome nosso, nada, e nós fomos lá para a casa do primo do Antônio, passamos a noite, no dia seguinte fizemos a entrevista com a vice-prefeita, né, a Esperança, e começamos a tomar contato com essa cidade que a gente pretende voltar lá, né, professora Tatiana, para saber mais, experimentar mais isso que nos surpreendeu. Acho que a gente viu ali algo que é muito interessante, onde a gente constata que a gente sempre defende, é possível fazer diferente, é possível ser diferente, é possível construir uma história diferente para a sua cidade, para a sua comunidade, para o seu estado, para o seu país. Nós somos donos da nossa história, é isso que a gente está sempre defendendo em sala de aula, aqui no programa, e a gente vê ali um exemplo concreto, é sempre muito bom a gente ver um exemplo concreto de como que efetivamente ali a população de Marina Leda e agora uma cidade vizinha, que é Mata Redonda, estão construindo uma história diferente. Né? Há 30 anos que eles começaram a construir essa história, uma história de solidariedade, uma história de paz. E mantém a mesma gestão, porque não há impedimento para reeleição. Né? É muito interessante, a gente vê até na entrevista, né, com a Esperança, quando se pergunta, pode reeleger, porque aqui no Brasil tem essa coisa meio mitológica, tem que... Para ser democrático, tem que ter alternância. É obrigado, tem que ter alternância, mesmo que está bom, você é obrigado a mudar. Né? E não é assim. Porque não é de ter alternância, é ter revezamento. É ter revezamento. A ideia é não tem ter revezamento. Você pegar a democracia norte-americana, de 4 em 4 anos muda o presidente, mas os interesses representados são os mesmos. O projeto é o mesmo. O projeto é o mesmo, os interesses representados. Então não adianta mudar o nome, o projeto é o mesmo, e se nem todo mundo está incluído. A gente vê ali um projeto onde todo mundo está incluído, tem espaço para todo mundo. E quando eu pergunto, ela responde, claro? Claro. Se está bom... Né? Porque é obrigado a mudar, tá bom, continua e está tão bom que é um projeto onde todos estão incluídos. Né? É verdade. Então... Bom, tem uma outra coisa, uma outra questão, Zé Luiz, que eu acho importante a gente chamar a atenção do telespectador, a questão do feriado. Né? Dia 12 de outubro, que foi o dia que nós realizamos a entrevista, 12 de outubro de 2012, é um feriado na Espanha, um feriado nacional, onde se comemora os grandes descobrimentos. Né? E em Marina Leda houve um boicote ao feriado, porque as pessoas trabalharam normalmente, a cidade funcionou normalmente, e a Esperança fala na entrevista, né, que nós passamos aqui no primeiro bloco, que eles não comemoram porque eles não estão de acordo, eles acham que não tem nada para comemorar, o que nós também estamos de acordo, né? Na verdade, houve uma invasão da Espanha aqui nas Américas e muitos horrores foram cometidos nesse período. No caso do Brasil, foi aí protagonizada pelos portugueses, mas dentro do mesmo contexto, né, de exploração, de descobrimento, de ocupação. Invasão, né? Exatamente. Uma guerra onde alguns historiadores especulam que só no século XVI teriam morrido cerca de 20 milhões de pessoas, habitantes originários aqui na América. Então, efetivamente, não tem o que comemorar, né, a invasão da América, e 2 de outubro é o dia do exército espanhol, né, é o dia da invasão da América, eles colocam lá como descobrimento da América, onde chegam aqui os espanhóis, depois chegam portugueses, ingleses, holandeses, franceses, e, como eu disse, segundo alguns, só nesse século XVI morreram mais de 20 milhões de pessoas, continuaram morrendo e ainda continuam morrendo nos dias de hoje. A gente está aí, o telespectador deve estar acompanhando o caso absurdo dos Guaranis Caiovás, né, no Mato Grosso, onde uma decisão da Justiça Federal está mandando tirar, né, quase 200 pessoas dessas terras que eles ocupam, que eram terras deles, e hoje levando à destruição da cultura desse povo. Isso nós estamos no século XXI ainda presenciando esse tipo de violência. Né? É verdade, ainda hoje não tem nada para se comemorar, né? Não tem nada para comemorar. Inclusive, nós temos motivos para nos envergonharmos do que ainda ocorre no Brasil, como é esse caso aí. Bom, mas a Esperança fala uma outra coisa, e a gente já está aqui no finalzinho do programa, nós vamos reservar aqui o último minuto para mostrar as fotos,
né, que nós comentamos, são fotos que nós tiramos dos muros em Marina Leda, onde fazem várias referências à questão da luta pela terra, da paz, essa utopia que é um mundo diferente, enfim. Né, isso aí o telespectador pode acompanhar com as fotos que nós vamos mostrar, uma foto também da cidade, uma foto das casas que foram construídas, são habitações a preços módicos para os habitantes de Marina Leda. Todo mundo tem casa, participa da construção da sua casa. Né? É verdade, é um projeto muito diferente. Mas a questão ainda que eu não quero deixar de falar é o fato, né, da Esperança ter comentado que eles são, antes de tudo, uma nação andaluz. Né? Ela se considera antes andaluz do que espanhola. E isso é muito interessante, né, porque nós estamos também passando por um processo onde a crise econômica repercute numa crise de fragmentação do Estado Nacional. Né, que nós vamos deixar aqui para outro programa. Precisamos fazer um programa sobre isso, comentar a Espanha, né, Andaluzia. Exatamente, a Catalunha que quer se separar. Basco, e outros países, a Escócia querendo sair do Reino Unido, né? É verdade. Flandres querendo sair da Bélgica. Isso. Uma coisa que não apareceu na entrevista, mas ela chegou a comentar conosco, foi sobre o idioma, né? Falando que muitas pessoas dizem que eles falam errado, ou seja, eles não falam espanhol, eles falam o idioma errado. Mas ela disse, eu não falo errado, eu falo andaluz. Né? E isso é muito interessante, porque ocorre a mesma coisa aqui no Brasil, né? Quantas pessoas são ridicularizadas, são diminuídas. Das variações regionais do idioma, que é uma riqueza. Por causa do da idioma, variação, né, regional da linguagem culta, e com isso elas são colocadas como inferiores. Né? E ela fala, olha, eu falo andaluz, que é o jeito andaluz de falar o espanhol. Né? Então, bom, enfim, eu espero ter outra oportunidade para voltar a falarmos aqui de Marina Leda, e a gente vai passar agora para vocês as fotos, né, que estão aí numa montagem feita pelo Bruno Salles aqui da TV Comunitária, e que mostra um pouco essa trajetória e o apoio de muitas organizações de esquerda ao projeto de Marina Leda. E se você tiver oportunidade, vá conhecer Marina Leda. O Contraponto Notícias volta na próxima semana.